Qual o verdadeiro papel de Jesus na minha vida? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de responder publicamente a uma exortação, uma provocação, um questionamento que eu recebi privadamente. De ontem para hoje eu bati um papo muito legal com uma pessoa que é seguidora aqui do canal há muito tempo, que é a Ruth. E a Ruth me falou um monte de coisa em função aí de várias questões. E dentre elas ela disse assim, né? Se questione qual o verdadeiro papel de Jesus em sua vida. E o contexto aqui dessa exortação por parte da Ruth não é um questionamento maligno que pressupõe que o meu relacionamento com Jesus esteja ruim, nada do tipo. Mas é um convite a uma reflexão sobre a importância, a centralidade, a crucialidade da pessoa de Cristo para mim, Ezequiel Gomes. E eu vou responder a essa pergunta da Ruth e digo para você que se você me fizesse uma pergunta semelhante no sentido assim, Ezequiel, qual você acha que deve ser a posição de Cristo na minha vida? Eu responderia da mesma forma. Então mantenha em mente que ao responder a pergunta da Ruth em relação a mim mesmo, eu diria as mesmas coisas para você, se você me perguntasse qual deveria ser o papel de Jesus na sua vida. E para responder essa pergunta, eu gostaria de evocar 3 dimensões da manifestação de Cristo, que é Cristo como Deus, Cristo como o próximo e Cristo como eu. Ezequiel, que heresia é essa? Bom, eu vou chamar a Bíblia em meu auxílio para justificar as minhas percepções, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, por exemplo, João capítulo 14, Filipe faz uma pergunta para Jesus muito interessante. Um pedido, uma pergunta, enfim. Onde Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus, Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E nós poderíamos evocar, inclusive, inúmeros outros textos bíblicos para falar da divindade de Cristo, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo em Colossenses. No próprio Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um, ou capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e etc e tal. Jesus é o Senhor do sábado, e aí no mandamento do sábado a gente lembra que o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor seu Deus. Então, ao Jesus dizer que ele era o Senhor do sábado, ele estava se identificando como o Senhor seu Deus, o próprio Senhor do sábado, aquele que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E existem muitas outras passagens bíblicas que evocam, né, a identidade divina de Jesus Cristo. Entretanto, existem alguns outros textos da Bíblia que evocam dimensões curiosas a respeito de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 25, quando fala lá do grande julgamento, Jesus ele separa salvos e perdidos à sua direita ou à sua esquerda, e ele chega para os perdidos e diz assim, né, para eles se afastarem para a questão ali do fogo, né? E aí os ímpios perguntam por quê, e aí ele responde, porque eu fui forasteiro, você não me hospedou, eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive fome, você não me deu de comer, eu estava nu, você não me colocou uma roupa, eu estava enfermo, você não foi me visitar, eu estava com fome, você não me deu de comer, etc. E aí os ímpios perguntam, Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor nestas circunstâncias e a gente não fez nada? E aí Jesus diz, né, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então é como se tudo que eu faço ou não faço para os outros, eu faço ou não faço para Jesus. Só que essa ideia ela tem uma implicação muito doida, que tudo que os outros fazem ou deixam de fazer para mim, fazem ou deixam de fazer para Jesus. Então Jesus é eu também, ou eu sou Jesus também.
Ou eu estou identificado com Jesus também, em certo sentido? Inclusive, nesse aspecto, tem um texto interessante lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então, acho que já defendi suficientemente, né, o meu ponto de que Cristo se manifesta pelo menos nessas três esferas. Cristo como Deus, Cristo como próximo, Cristo como eu. E talvez até existam mais esferas. Né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a experiência com a vida é uma experiência com Cristo. Né? Não há outra rocha que eu conheça. Né? Jesus é o fundamento da própria realidade, é o criador da realidade, é aquele que mantém a realidade. É aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a João Batista, ele é superior a tudo e a todos. Ele é o Senhor. Né? E quando a gente pensa em Jesus assim, a gente de fato tem tema para refletir assim por toda a eternidade. Né? Todas as riquezas da sabedoria estão escondidas em Cristo. A ciência, o poder, o amor, a fé, a graça, o milagre, tudo assim está nele, é tudo por ele, para ele. É até difícil encontrar palavras assim para agradecer, para louvar, para reconhecer, para exaltar, enfim. Só que eu gostaria de evocar algumas questões na minha relação com Cristo que levam em conta essas três esferas, Cristo em mim, Cristo no outro e Cristo Deus. E eu queria colocar alguns dedos nas minhas próprias feridas. Eu sou muito bom de colocar dedo na ferida dos outros, às vezes, né? Mas eu também não sou muito ruim de colocar dedos nas minhas próprias feridas, né? Acho que, inclusive, vídeos recentes no canal provam isso acima de qualquer dúvida. Mas eu não estou aqui para falar dela. Eu quero falar de Cristo, e eu gostaria de começar falando de Cristo em mim. Cristo em mim é uma questão que eu vejo de forma super complexa. Em geral, a minha tendência é de me enxergar como uma pessoa muito dessemelhante de Cristo. Então eu tenho dificuldade de enxergar ele em mim ou eu nele. Não que eu descreia de que eu esteja em Cristo e que Cristo esteja em mim. Mas eu tenho um pouco a tendência de enfatizar mais os meus limites, os meus pecados, os meus problemas. E com certeza Jesus não tem os meus limites, os meus pecados e os meus problemas. Né? De outra forma, nós todos estaríamos em condição desesperadora, não é verdade? Cristo seria um pecador, impotente para mudar algumas coisas, impotente para resolver algumas coisas. E Cristo não é nada disso. Então, nos aspectos da minha dessemelhança com Cristo, eu identifico, tá, aquilo que sejam defeitos em mim, pecados em mim, problemas em mim, e eu corro para Jesus na direção de encontrar a única esperança que eu tenho de alguma maneira, não, vamos dizer assim, me perder definitivamente em mim, longe dele, dessemelhante dele. Né? E isso é interessante, assim. E quando eu corro para Jesus, quando eu peço que ele me perdoe, me transforme, me abençoe, me ajude e etc., eu encontro o auxílio que eu preciso. Não talvez da forma como eu gostaria, mas de uma forma melhor do que eu poderia imaginar e de uma forma mais sábia do que eu mesmo poderia conduzir as coisas. Então, muitas vezes o Espírito Santo me faz identificar
perspectivas ruins na minha vida. Não só quanto ao presente e ao futuro, mas quanto ao meu caráter, a minha personalidade, a minha maneira de ser, de agir, de pensar, de entender as coisas e etc. E me dá aquela sensação assim de um certo desespero, de uma certa vergonha de ser quem eu sou, de me enxergar como uma pessoa deficiente, ruim, errada, pecaminosa. Isso me faz correr para Cristo, e Cristo sempre vem em meu auxílio. É por isso que, mesmo em meio a profundas tristezas, profundas sensações assim de não saber onde a vida vai me conduzir, e problemas variados, etc e tal, eu não deixo de desfrutar paz com Cristo, tá? Mesmo em meio às tormentas, aos desesperos, às tristezas, às incertezas, aos porquês, às lágrimas, à dor, ao sofrimento. Se Cristo me abandonasse nesses momentos, eu viveria sem Cristo. Porque, por melhor que a vida esteja, ela sempre contém algo desses elementos. Da dúvida, da tristeza, do desespero, da lágrima, da incerteza, das dificuldades. E como essas coisas são muito constantes na minha vida, eu sempre busco a Cristo constantemente para me ajudar nos aspectos em geral. Só que Cristo em mim tem um outro elemento, assim, tem um outro lado, que é um lado que eu também discerno e enxergo muito claramente, inclusive, mas que é um pouco complicado para mim, assim, enfatizar muito, que tem um pouco a ver com o fato de que Cristo fala em mim com vocês, ou através de mim. Muito se engana quem pensa que eu me sinto uma pessoa especial por dons referentes à inteligência e raciocínio, e por isso eu consigo pensar e falar coisas que as pessoas acham interessantes, e esta é a minha obra. Trazer raciocínios curiosos, inteligentes, interessantes e fazer as pessoas pensarem e com isso terem a impressão de que estão meditando nas coisas espirituais, bíblicas e divinas. Eu não penso dessa forma. Eu não me enxergo muito dessa forma. Mas eu me enxergo assim como uma pessoa muito usada por Deus. Só que esse é um aspecto que eu tenho um pouco mais de dificuldade de lidar, até porque, como eu falei antes, eu tenho uma sensação muito vívida dos meus defeitos, problemas e pecados. Então, eu não tenho vaidade, orgulho, prepotência, como uma ideia do tipo assim, eu sou servo de Deus, Deus me usa, Cristo me usa e tal, assim, sabe? Inclusive o contrário, assim, eu tenho ojeriza a esse pensamento, assim. E muito menos como se envolvesse um mérito meu, um merecimento meu, algo que eu sou, que eu tenho. Pelo contrário, assim, eu tenho uma profunda noção da graça de Deus em mim. E de que tudo de bom em mim é graça de Deus, nada é de mim mesmo, tudo eu recebi. Não fui eu que construí, não fui eu que fiz. Eu não seria capaz de construir o que Cristo construiu em mim. Eu não conseguiria pensar o que Cristo colocou no meu coração. Eu não conseguiria expressar o que Cristo coloca no meu coração. Assim, eu por mim mesmo, né? Eu tenho uma profunda noção disso, assim. E por mais que às vezes eu viva momentos de tristeza, de revolta, de incompreensão, de sentimento, assim, de não saber o que Deus quer da minha vida, o que vai acontecer, e etc, etc, etc. Eu nunca perco o senso da presença de Cristo em mim e o senso de que eu estou sempre disponível para ser usado. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, assim. E isso não é só no contexto de produzir conteúdo teológico, tá? Às vezes, assim, eu tô no ônibus, no metrô, na rua, e olhando, assim, aquele mar de gente que passa por mim em todos os momentos. Eu sempre penso nessas horas, assim, em Abraão, né?
que Deus prometeu que os filhos dele seriam como as estrelas do mar. E provavelmente Abraão viveu num período da história humana que tinha muito menos gente viva do que hoje. E eu, que vivo hoje numa das maiores cidades do mundo, tropeço em filho de Abraão, 1000 deles a cada 5 minutos. Né? E você pode achar estranho, assim, mas eu me pego imbuído de sentimentos assim, de muito amor, de muito bem-querer pelas pessoas que eu encontro na rua. Sejam elas quem forem, assim, sabe? Às vezes eu me deparo com pessoas que parecem ser ricas, pessoas que parecem ser muito pobres, pessoas bonitas, pessoas feias, pessoas que me passam boa impressão, pessoas que me passam má impressão. E eu sempre tenho pensamentos positivos, desejos positivos em relação às pessoas que eu encontro, assim, essa coisa de Cristo em mim. Nem sempre eu expresso isso a elas fazendo algum comentário, dando um sorriso ou nada. Estou ali na minha vida, enfim. Mas eu tenho bastante isso em mim, sabe? E a minha relação com as pessoas é uma relação, ou Cristo nas pessoas, é uma relação um pouco complexa. Assim como eu enxergo muitos defeitos, problemas e pecados em mim, eu sou capaz de discernir problemas, pecados e dificuldades em todas as pessoas. E eu sou uma pessoa um pouco diferente da maioria, e eu me sinto muitas vezes um pouco inadequado, e eu sinto que as pessoas são inadequadas. E eu tenho uma carga um pouco pesada, assim, de sentimentos em relação aos defeitos da humanidade. Aos limites, às maldades, às burrices, às vaidades, aos orgulhos, às injustiças, às questões da vida, assim, do lado negativo da humanidade. E eu tenho muita dificuldade de ficar calado em relação a estas coisas, e não me indignar, e não me entristecer, e não me revoltar, e não ter vontade de alguma forma de apontar e etc. Assim. Eu nunca aponto o que eu percebo ser deficiência, pecado e problema das pessoas de uma perspectiva que eu sou superior. Mas eu sempre aponto da perspectiva de que aquelas coisas não deveriam ser da forma como elas são, pelo menos da forma como eu percebo que são. Né? Obviamente que nem sempre eu faço a leitura perfeita, né, de como as pessoas são. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar Cristo nas pessoas. Assim como às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar Cristo em mim. Mas isso não é uma coisa absoluta, assim. Eu sei que Cristo está em mim e eu sei que Cristo está nas pessoas. Eu sei que, a despeito dos problemas e pecados das pessoas, existe muita coisa nelas que vem dele, que tem um pouco a ver com todas as qualidades das pessoas. E eu também enxergo qualidades nas pessoas, mesmo nas pessoas que eu não gosto, que eu critico, que eu acho ruins e erradas. Eu sei que em algum ponto existe fé, existe amor, existe bondade, existe bons sentimentos. Existem pessoas que lutam e que querem vencer, não de uma forma assim egoísta e maldosa e maliciosa, mas de uma forma dessa coisa da humanidade. Assim, a vida é uma coisa muito bruta, muito pesada, muito complexa. E todo mundo luta. E a gente precisa ter fé, ter amor, ter esperança, ter graça, ter perspectiva positiva para poder levantar da cama de manhã, para poder lutar e batalhar pela grana e pelos nossos relacionamentos e pela nossa vida. Assim. E eu sei que as pessoas são todas valiosas. Assim. Eu tenho uma sensação, um sentimento de empatia por todos os seres humanos. Eu não sou uma pessoa centrada em mim mesmo, como se os meus problemas e as minhas questões fossem superiores a de todos os demais. Eu não penso nada disso. Inclusive, a minha tendência é pensar um pouco o oposto. Assim. Eu considero todo mundo um pouco melhor do que eu em alguns aspectos, ou a maioria das pessoas. Às vezes eu vejo um rapaz assim com uma namorada, por exemplo, no metrô. Eu estou sozinho nesse exato contexto. E eu nunca tenho sentimentos assim do tipo de inveja, assim, ai, como eu queria
ter aquela pessoa, ou ter uma namorada, uma pessoa parecida ou igual. Por exemplo, um cara com uma menina bonita, entendeu? Esses tempos eu tava indo para um jogo do Corinthians assim, e eu entrei no metrô e tinha um cara assim com uma menina linda, cara. Com a camiseta da Gaviões da Fiel, assim, tanto ele quanto ela, assim. E sabe aquele tipo de pessoa assim que você vê nitidamente que é pobre, que é simples, que não tem muita educação, óbvio, né? Você tá com a camiseta da Gaviões da Fiel, não pode ser uma pessoa assim, muito. Enfim, né? Muito não pobre, vamos dizer assim. E eu tive uma visão tão bonita daquele casal, assim. O rapaz não era feio, né? Óbvio que entre um homem bonito e uma mulher bonita, a mulher sempre é muito mais bonita, né? Mas assim, eles eram um casal bonito, os dois, assim. E eu tive uma sensação tão legal, assim, sabe? Tipo, poxa, cara, existe tanta gente legal no mundo, assim, sabe? Tanta gente abençoada em certos aspectos, assim. E eu celebro, assim, as coisas boas que eu vejo na vida dos outros, sabe? Celebro mesmo, assim. Eu fico feliz, assim, às vezes, de ver algum contexto, assim, que eu vejo que alguém tá feliz, alguém tá contando uma coisa, assim, que aconteceu de bom e tal. Eu acho muito legal, assim. Só que a minha relação comigo mesmo e com as pessoas é uma relação um pouco paradoxal. Que, por hora, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Então, eu não digo assim que eu tenho a melhor relação com Cristo em mim e com Cristo nos outros. Eu acho que eu tenho muito a crescer. Eu não me iludo assim com Cristo em mim e Cristo nas pessoas, como se isso implicasse que eu estou tudo bem e que elas estão tudo bem. Eu também nem sei se é exatamente para isso que a gente precisa enxergar, né, algo da graça de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus, da verdade de Deus em nós mesmos e nos outros. Eu acho que a gente tem que fazer essa identificação, porque senão também tudo é muito negro, né? Tudo é só pecado e coisas erradas e insuficientes e ruins. Eu não penso isso a meu respeito e a respeito das pessoas, que é tudo ruim, nada de bom. Mas nem sempre eu sei lidar muito bem com as coisas ruins. E às vezes eu me concentro nelas de uma forma mais negativa do que eu deveria. Tanto as coisas negativas em mim quanto nos outros. Então, eu acho que a pergunta da Ruth ela é muito pertinente nesse aspecto. Como é que está a minha relação com Cristo? E eu acho que nesse aspecto a minha relação com Cristo ela tem que melhorar. Eu acho que isso é verdade. Só que o que me dá mais força nessas questões todas é pensar em Cristo como Deus. E aí eu acho que a minha relação com ele está um pouco melhor do que o Cristo em mim e o Cristo no próximo. Ainda que essas coisas não podem ser totalmente separadas, né? Jesus falou, ou João falou, né? Quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Então, em certo sentido, a minha relação com o Cristo em mim e nos outros é a minha relação com Deus. Mas como Deus não tem os defeitos que a gente tem, então eu me sinto mais em paz com Deus. Com Deus, né? Não meramente Deus em mim ou Deus no outro. Com Deus sozinho, vamos dizer assim. Porque aí eu consigo ter mais confiança, eu consigo ter mais tranquilidade. Eu nunca perco a sensação da presença de Deus na minha vida. Eu costumo brincar assim, Deus não me larga, sabe? Eu não me sinto uma pessoa especial por causa disso. Eu acho que, na verdade, Deus não larga ninguém. Ainda que exista uma perspectiva de pecado contra o Espírito Santo, que também não é Deus largando a pessoa, é a pessoa largando a Deus de forma definitiva. Então, talvez até nesse aspecto, Deus não larga ninguém. Mesmo quando a pessoa peca contra o Espírito Santo. E Deus é um amigo muito constante para mim. Assim. Eu estou consciente de discussões sobre ateísmo e de que talvez Deus não exista, enfim. Eu já fui ateu há muito tempo, eu não sou mais. Então eu tenho algumas sensibilidades em relação a isso. Essa coisa do amigo imaginário que no final das contas garante que vai dar tudo certo, sabe? Essa leitura assim, às vezes me incomoda um pouco uma relação muito infantil com Deus. Eu gosto de pensar contra as minhas expectativas positivas na vida que Deus pode me permitir sofrer muito. Porque muita gente sofre muito e eu não sou mais especial do que ninguém para eu dizer que eu não vou sofrer muito. Então eu acho que talvez eu possa viver uma vida de solidão. Eu acho que eu posso viver uma vida de dificuldade financeira. Eu acho que eu posso viver uma vida de incompreensão social.
eu posso desenvolver uma vida ou viver uma vida onde nenhuma mulher pela qual eu me interesso se interessa por mim. Eu levo essas coisas todas em conta na minha relação com Deus e eu não deixo de amar a Deus por causa disso. No sentido assim, de que mesmo que Ele conduza a minha vida na direção do que eu não gostaria, eu não acho justo não amar a Deus por causa disso. Porque de outra forma tudo teria que girar em torno da minha vontade. E eu sei que o mundo seria pior para mim e para todo mundo se tudo girasse de acordo com a minha vontade. Apesar, né, de eu ter a ilusão de que a minha vontade para mim é a melhor, e eu ser assim um pouco chateado de ter algumas das minhas vontades frustradas e também eu não reconheço essas vontades frustradas como erradas, tá? Algumas pessoas elas têm a tendência às vezes de pensar assim que se uma coisa não aconteceu é porque Deus não queria que acontecesse. Eu não gosto dessa ideia. Porque essa ideia ela justifica todas as coisas que acontecem. E muito do que acontece é pecado, não é a vontade de Deus. E um dos meus problemas com o próprio calvinismo tem a ver com isso. Né? Quando você enxerga a soberania de Deus de uma tal forma que para Deus ser soberano tudo que acontece tem que ser da vontade de Deus, aí no final das contas todo pecado se torna a vontade de Deus e eu não lido bem com esse conceito, nunca lidei e nunca vou lidar. E uma das implicações da minha crença sobre isso é que muita coisa que aconteceu na minha vida não devia acontecer, não devia ter acontecido. Porque foi pecado, foi errado, foi injusto, foi ruim. Mas óbvio que eu preciso ter uma visão não infantil de todas as vontades. E é muito misterioso como Deus equaciona todas as vontades. E por causa disso eu tenho plena noção assim, de que Deus pode não fazer a minha vontade. E eu faço a oração do Pai Nosso com muita tranquilidade. Assim. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Mas eu não justifico todos os eventos da minha vida como sendo da vontade de Deus. Tipo assim, Ezequiel, você foi excluído do ministério porque era a vontade de Deus. Eu não concordo com isso. Eu entendo que Deus permite, eu entendo que Deus tem razões para permitir que eu não posso nem imaginar. Eu entendo que eu poderia ser mais infeliz na obra do que fora. Eu entendo que eu posso ser mais usado por Deus fora da obra do que dentro. Mas nada muda a injustiça dos fatos. Nada muda a malignidade dos fatos. E para Deus querer que eu fosse mandado embora da obra da forma como eu fui, Ele teria que querer toda a maldade, toda a malícia, todo o erro. E eu não teria comunhão com Deus se eu pensasse isso a respeito dele. Da mesma forma em relação a outras questões aqui que eu não vou trabalhar, mas acho que todo mundo já entendeu. Eu não consigo entender que a vontade de Deus para a minha vida era o meu mal. Ainda que eu entenda que Ele permita o meu mal, que Ele use o meu mal para o meu amadurecimento, que o meu poder se fortalece na fraqueza, então eu me torno mais forte mesmo sendo fraco, experimentando fraquezas. E eu sei que Deus quer criar em mim algo incrível e maravilhoso para poder estar cada vez mais em mim e me usar cada vez mais e me fazer discernir Ele nos outros cada vez mais e ajudar cada vez mais os outros a enxergarem Cristo neles mesmos. E ter essa grande visão do Criador, do Senhor, que entende todas as coisas e que guia o destino de tudo e todos para aquilo que é o melhor. Às vezes eu tenho dificuldade de entender assim que eu tô no caminho assim que Deus entendeu que para mim era o melhor. Eu tenho dificuldade disso assim porque a condição da minha vida atual assim, ela não é simples. Mas eu não deixo de amar a Deus assim, a despeito disso. E eu nem tô falando dela, eu tô falando de tudo. Tá bom? Era isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.